Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 6 de fevereiro, agora na Espanha, 18 horas e 55 minutos, no Brasil, 14h55 da tarde. Exatamente como eu reportei aqui no canal, depois de estressar as lowers aqui com essa série de candles vendedores, para onde a BTC rumou? Em direção a VWAP semanal, que segue ali no patamar de 23.050, 23.060. Ela deu uma quedinha, mas a agulhada para cima visitou a primeira upper. Chegamos a fazer a máxima em 23.158. Parece até que a BTC combinou com o canal. Todos os sinais no copy trade, na sala de sinais, fecharam no lucro no gain com lucro no bolso dos assinantes. E no nosso gráfico mensal, eu volto a reportar. Gente, a inércia movimentacional desse candle comprador aqui do mês de fevereiro de 2023 tá parecendo que vai romper aqui a mediana do canal de Keltner. Aqui eu tô no gráfico semanal. Então, cada candle desse aqui é um mês. Isso aqui foi o candle do mês de janeiro. Olha o candle do mês de fevereiro. Pra gente abrir um Morobuzu aqui, ó, e avançar pra cima de 30 mil dólares, não custa muita coisa. Lembrando que a última vez que a BTC migrou para a banda superior do canal de Keltner no semanal, ela catapultou de 8 mil em direção a 64.854. No intraday, foi uma delícia tradar hoje. Muito lucro, não só nos sinais ofertados, mas também no copy trade. Simplesmente a gente pegou essa primeira agulhada aqui e aí voou em direção a VWAP. Deu mais uma agulhada, aqui eu dei entrada na sala de sinais e voou em direção a VWAP. Os assinantes, obviamente, com lucro no bolso. Na seara fática, o regulador britânico do Reino Unido alerta empresas criptos sobre o endurecimento das regras, inclusive com pena de prisão. É o novo normal do Reino Unido. Quem não cumpriu o script, a nova regulamentação imposta pelo Reino Unido, está sujeito, inclusive, à prisão. E criptomoedas precisam, sim, de supervisão e não poderiam prosperar num ambiente anárquico. Segundo o Michael Saylor, o principal acionista e fundador da gigante MicroStrategy, com capital aberto na Nasdaq, ele afirma que é uma ilusão dos entusiastas de criptoativos achar que o ambiente cripto pudesse se desenvolver com a Web3 e toda essa revolução que a tecnologia blockchain vai proporcionar sem uma regulamentação efetiva dos estados soberanos, das jurisdições mundo afora. É um erro achar que a indústria cripto pudesse eventualmente prosperar num ambiente anárquico. É óbvio que isso é uma utopia para os entusiastas da expansão cripto de forma absolutamente anárquica. Isso não faz sentido. E a Crypto Exchange Binance, a maior do mundo, vai suspender, né? Avisou que vai suspender as transferências bancárias em dólares americanos ainda esta semana. As transferências bancárias em USD compreendem apenas uma pequena parte das transações dos usuários. Segundo o CZ, o fundador da Binance, ele diz que todos os outros meios de pagamento, cartão de crédito, Google Pay, Apple Pay, tá tudo funcionando normalmente. P2P, o que está sendo suspensa mesmo são transferências em USD. Na seara geopolítica e finanças internacionais, a Arábia Saudita surpreende o mercado aumentando o preço do barril de petróleo para a Ásia. Enfim, vamos ver se isso não vai respingar no mercado financeiro tradicional. Parece que já ficou de mau humor. Hoje, Nasdaq tombando menos 0,51. Vamos ver se isso não vai recrudescer para uma crise mais séria. E o teto da dívida norte-americana e um eventual calote da administração federal americana já é conversa de bar nos Estados Unidos. A imprensa já trata como algo factível. E quando não, quando não provável que se a Câmara Federal norte-americana efetivamente não aumentar o teto da dívida,
a única coisa que pode acontecer é eles pararem de pagar pelos compromissos assumidos, principalmente os juros da dívida. Agora, o fato da imprensa americana já falar com total desenvoltura sobre um possível calote começa a alertar o Wall Street e aquela certeza de que o sol vai nascer todo dia. Um dia pode não se repetir. Um dia o sol pode não nascer. E é isso que o cânone do dólar norte-americano representa pro mercado financeiro tradicional. Eles têm absoluta certeza que a administração federal norte-americana não vai dar o calote. Só que um dia, eventualmente, o sol pode não nascer. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E a fabricante de motocicletas voadoras, que se inspirou em Star Wars, abriu capital na Nasdaq e as ações da Airvings Technologies tombaram 59%. É o crash recorde pós-IPO, pós-abertura de capital. Enfim, é um produto novo, é uma motocicleta voadora, mas de alguma maneira o mercado não viu, não entendeu que esse negócio pudesse eventualmente prosperar. E aí o tombo foi grande. Enfim, gente, a BTC segue acumulando. O nosso gráfico da banda, ancorado na banda de VWAP semanal, o gráfico de 4 horas, mostra exatamente a movimentação da BTC. Agora que a gente está superando a VWAP semanal, a próxima parada com certeza vai ser essa congestão aqui que acabou impondo esse tombo. Então a gente deve rumar forte em direção a 23.400. A gente vai ficar um tempo presos aqui no patamar da VWAP semanal, que exerce uma natural força gravitacional. É possível até que a gente desenhe uma subfigura triangular em time frames menores para depois explodir em direção a 23.400. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Fiquem com Deus, até amanhã, grande abraço.